Francisco. Bom dia, senhores vereadores, aos munícipes presentes, ao secretário de Meio Ambiente, senhor Ricardo, por gentileza de fazer presente a mesa. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária das comissões permanentes dessa casa. Em discussão, a ata ordinária 11 de 2018. Não havendo quem queira discutir em votação? Ata aprovada. Em discussão, a ata extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, número 12 de 2018. Não havendo quem queira discutir? Ata aprovada. Foi convidado o senhor secretário de Meio Ambiente para se fazer presente na reunião, na data de hoje. Eu não estava presente, acho que foi a Comissão de Orçamentos e Finanças, na presidência do vereador Geraldo, que convocou. Então eu peço ao vereador Geraldo que dê procedimentos nos trabalhos no meu lugar aqui, vereador. Bom dia, senhor presidente, vereadores, secretário, demais munícipes. Foi devido a inúmeros questionamentos por parte da população, especificamente na área, principalmente da construção civil, da qual também faço parte, e principalmente pelos comentários que destoam pela cidade, né, alguns defendendo, alguns criticando, mas na realidade o que acontece é que todos estão sentindo no bolso, né? Um dos ramos que mais oferece emprego e gera emprego é a área da construção civil, iniciando primeiramente pelas imobiliárias, onde vendem os terrenos, depois seria na área da aprovação dos projetos por parte de engenheiros e arquitetos, depois a mão de obra, materiais de construção, enfim, é o que faz girar o maior movimento em nosso município. Então, mais do que oportuno, e é uma das funções do Legislativo, nós que estamos mais diretamente na rua, onde somos cobrados, e somos representantes da população, onde aqui todos os votos estão sendo representados. Estamos legitimamente eleitos, democraticamente. Então, mais do que justo oferecer esse espaço para tirarmos algumas dúvidas, debater sobre esse tema. Também temos consciência, Ricardo, da complexidade que é. Também nós passamos o convite aos representantes do CEAI, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Itapuá, o Zapilim presente, não sei se tem mais algum outro representante. Águida também, eu também faço parte desse centro, do CEAI, das imobiliárias, temos vários representantes, da construção civil também, obviamente, temos. Então, gostaríamos de dar início a este... Tem um microfone, Francisco, para quem quiser se manifestar. Inicialmente também já agradecemos a presença do secretário. Também tem o Conrado, também tem uma experiência nessa área, também tem um escritório. Então,
primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta ao secretário. Hoje, quantos órgãos, assim, resumidamente, que acabam legislando sobre esse tema? Que nós sabemos, tem Fátima, tem IBAMA, tem Polícia Ambiental. Bom dia, vereador Geraldo. Bom dia. Aos demais vereadores, aos munícipes presentes, sempre uma honra voltar a essa Casa de Lei, principalmente para debater um tema que, de fato, está causando bastante alvoroço no município, né? Então, acho extremamente válido essa discussão. E relembrando, vou estar apresentando mais para frente, mas a ideia era, no cronograma de elaboração do processo do Plano Mata Atlântica, fazer uma apresentação aqui para essa Casa de Leis, até para os vereadores ficarem por dentro do que está acontecendo. Respondendo a sua pergunta, Geraldo, na realidade, em termos de atribuição legal, nós temos 3 entes federados, representados pela União, Estado e Município, atuando nesse tema no município. Então, seria o próprio IBAMA, agora o IMA, a antiga Fátima, e o órgão ambiental municipal através da Secretaria do Meio Ambiente. Então, por legislação, esses são os 3 órgãos que têm a atribuição para fazer a legislação, ou está fiscalizando a legislação. E no caso do Estado, ainda a Polícia Militar Ambiental tem essa competência, então, conjunta com a Fátima, o atual IMA. Então, em termos de órgão, esses são os 4, que fazem essa atribuição. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, vereador Geraldo, mas eu tomei liberdade de trazer uma apresentação até para fazer um histórico de onde surgiu essa demanda do Plano de Mata Atlântica, e se achar conveniente, daí eu posso iniciar por essa apresentação, e daí a gente vai discutir na medida que as dúvidas forem surgindo. Claro. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, secretário, bom dia, munícipes aqui presentes. Como tem na nossa sugestão, presidente, como tem na pauta aqui, Plano de Mata Atlântica, o prazo, prorrogações, o impacto do que o plano causará e, no final, a questão do licenciamento ambiental, por competência do município. Então, seguisse esse plano, você faz a apresentação e, no final, a gente faz essa questão do licenciamento, essa questão de autorização de corte, todos os serviços que tem na Secretaria, que está a questão de prazos e coisas. Sim. Acho que seria mais interessante seguir essa pauta aqui. Está no ponto, Francisco, para... A ideia, então, na verdade, essa apresentação ela iria contemplar basicamente os 3 primeiros itens, e daí a gente avançaria para o 4º, Mas aí após essa apresentação você vai dar uma explanação quanto ao plano da Mata Atlântica, né? Sim. De repente fazer algumas perguntas. Não, após o encerramento, fazer Sim. algumas perguntas. Né? Claro. Aliás, até durante a apresentação, sinta-se à vontade para Tá, interromper. ok. Tá? Enquanto ele prepara a apresentação, também nós temos o projeto Orla, e tem quais os outros projetos que nós temos hoje influência em nosso município? Bom, em termos ambientais, Sim. O que está sendo elaborado hoje é o Plano de Mata Atlântica. O projeto Orla, na realidade, ele já foi elaborado no município de 2009 até 2012. Até o vereador Jefinho participou das oficinas. E o município, na realidade, só está aguardando a homologação pelo Estado para fazendo a implementação das ações dentro desse projeto. Então, em termos de processo elaborativo, o atual é o Plano de Mata Atlântica mesmo, que a gente está trabalhando. Esse que nós tivemos reunião na Casa da Cultura. Isso, esse. Só questões técnicas.
Projeto Orla que já está. Vereador, só uma favor. recordação aqui. Esqueci de comentar também o zoneamento ecológico econômico também, o executivo está fazendo uma revisão, então isso vai também estar sendo tratado aí. Zoneamento ecológico econômico. Quer dizer, já dá para subentender a complexidade, né, de quantos interesses, quantos técnicos, quantas opiniões em função de tudo isso. A questão da área ambiental por si só já é um tema extremamente complexo, né? A parte técnica, e daí quando envolve as questões de interesses tanto ambientais como dos setores, né, econômicos, torna o processo ainda muito mais complexo, né? E daí cabe ao executivo então fazer essa ponderação do que é melhor para a coletividade, mas observando os interesses, né, na medida do possível, dos segmentos. Viu, na questão de projeto Orla, nós tivemos ano passado reunião com o pessoal da SP e outros representantes de meio ambiente. O projeto Orla ele não vai dar continuidade nos debates dele? Aqui no município? Com certeza, vereador. A nossa luta desde o ano passado foi para a Comissão Técnica Estadual fazer a aprovação do PGI, né, que é o Plano de Gestão Integrado da Orla, para ser possível, então, começar a executar as ações e as estratégias do projeto Orla. O que a gente tem observado, e isso ficou bem evidente naquele momento que nós fizemos o seminário ano passado, é que a Comissão Técnica Estadual estava desativada há um certo tempo, e então aquele seminário que nós realizamos aqui no município foi o fator, né, de oxigenação dessa comissão, que começou a trabalhar no mês seguinte, ainda até de forma informal, porque deveria ter tido um decreto estadual para adequar os nomes, as instituições, para então estar reavaliando o projeto Orla, não só de Itapuá, são, se não me falha a memória, de 6 a 8 projetos Orlas que tem no estado para serem aprovados, né? De cabeça, eu posso te informar Penha, Itajaí, Balneário Rincão, acredito que Pissarras também, e obviamente Itapuá. Então a gente tem batalhado, né, inclusive indo nas reuniões dessa comissão estadual para estar pleiteando essa homologação. E o argumento que nós temos até hoje dessa comissão é que eles estão tentando ajeitar o procedimento que vai avaliar todos esses projetos no estado. Só que isso já fazem já está indo para o 7º mês. Então é uma delonga que no entendimento do executivo não tem justificativa. A gente está tentando pressionar essa comissão e o estado até com o auxílio do Ministério Público Federal, porque o que cabia ao município foi feito. Agora cabe então a Comissão Técnica Estadual fazer a homologação para efetivar todo esse trabalho de participação popular, tudo que teve, né, para não desmerecer todos aqueles 4 anos de trabalho, né. Acho que o vereador até participou também de algumas oficinas, para a gente estar executando. Obviamente algumas coisas precisam ser atualizadas, como todo planejamento, mas de uma forma geral aquilo ainda é o que a gente espera aplicar aqui no município, principalmente no que diz respeito a questões de contenção de erosão e tudo mais, né. Então nós de fato não deixamos essa bandeira de lado, muito pelo contrário, a gente tem sempre trabalhado aí nos bastidores, muita articulação política, muito trabalho de conversa, reuniões, né, para estar envolvendo todos os entes responsáveis por essa homologação e até por execução de algumas ações, né, posteriores. A gente já está articulando para na hora que tiver a homologação a gente já começar o trabalho aqui no município. O senhor já visita a nossa secretaria constantemente com uma série de demandas. A gente recebe quase que diariamente uma pessoa ou outra comentando situações da Orla. Então, no entendimento do executivo, a partir da homologação desse PGI, né, cria-se o comitê gestor e aí vai ser debatido, obviamente tem a linha geral que é o PGI, mas questões mais pontuais e toda a gestão da Orla vai ser debatida dentro desse comitê gestor,
né? Mas para criar isso a gente precisa ter a regra do jogo, e a regra do jogo é o PGI homologado. Então essa é uma luta, até agradeço a sua colaboração, o vereador tem ido também constantemente no SPU, mas deixar registrado que na realidade quem é a presidência do Comitê Estadual é a Secretaria de Planejamento do Estado. O SPU ele colabora no serviço, né? Então quem nós temos que estar conversando, articulando, impressionando para sair a homologação é a SPG, né? E não, o SPU a gente até pode pedir a colaboração deles, mas quem tem a autonomia, a competência para estar tratando disso é a SPG no Estado. Então, no que precisar da Câmara aqui, dos vereadores, para agilizar algum pedido, alguma coisa no SPG, conta com a gente. Até aproveitando o gancho, vereador, talvez, aí não sei o formato do documento, mas seria interessante ter uma carta da Câmara, né, exigindo a homologação. Então, até sugiro o presidente Stocklosa que faça esse documento, que é uma força a mais que a gente pode estar pleiteando junto ao Estado para sair de vez por todas essa homologação, que na realidade é uma burocracia administrativa que basicamente impede todo o trabalho que a gente está esperando executar, né? Mas que a gente não pode fazer nada, porque uma vez sem homologação, que é o projeto Orlas, para que todos entendam, é a plataforma onde todos os entes que têm alguma atribuição e competência sobre a Orla discutiram, sentaram, trataram isso em oficinas e acordaram, né? Então eu sempre digo, o projeto Orla é um acordo feito entre as partes e que legitima a atuação do Executivo nessa faixa que na realidade é de competência tanto do Estado como da União. Então a gente precisa ter essa legitimidade para estar avançando nessa área. Caso contrário, a gente vai estar avançando numa jurisdição que não é nossa, aí a gente pode responder aí todas as sanções cabíveis, né? Só aproveitando o gancho, ainda antes que comece a apresentação, ontem a gente suplementou na Secretaria da Agricultura R$300 mil para estudo para fazer o molho de pedra na Barra. Dentro do projeto Orla, tem algum estudo referente a molhos de pedra já? Então, o projeto Orla, na realidade, ele, apesar de ele ter esse nome projeto, ele não é uma construção, né? Isso tem essa confusão. Ele, na realidade, ele é um programa, é um planejamento estratégico que direciona, então, as principais ações que o Executivo e a comunidade, né, com a participação da população, entendem serem melhores para aquelas regiões. E, obviamente, uma série de intervenções na Orla estão previstas, né? E aquele ali, o senhor também conhece o caso ali da comunidade de pesca da Barra do Saí, já é um pleito muito antigo, e que a ideia, então, é fazer um estudo agora, né, para gerar um projeto, para futuramente conseguir verba para estar então fazendo a fixação daquela barra, que hoje, né, em situações extremas, chega até ficar exposta à areia, impedindo aquela comunidade de sair para ter o ganha-pão, né? Ok, então, Sim. Francisco, pode passar o vídeo? Perfeito. Então, como eu tinha dito, eu trouxe essa apresentação, vereador Geraldo, na verdade só para ter um nivelamento, né, porque eu vejo que algumas pessoas participaram das apresentações do Plano de Mata Atlântica no final do ano passado, que teve na Casa da Cultura, mas ainda persiste algumas dúvidas, então, mas o que eu vou passar aqui hoje é de fato o processo, da onde que veio a demanda, quais foram os passos da Prefeitura e quais serão os próximos passos. Então, por isso que eu intitulei essa apresentação de processo de elaboração, então, do Plano Municipal de Conservação e Recuperação Atlântica em Itapuá. Próximo, por favor. Bom, a demanda legal, ela surge, então, a partir da instituição da Lei 11.428, de 2006, que é a famosa Lei da Mata Atlântica. Então, no primeiro capítulo, ele já traz no artigo 38 essa menção, então, do Plano de Mata Atlântica ser elaborado e principalmente aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente. Cabe aqui uma ressalva, vereador Stocklosa, que a obrigatoriedade, quando surgiu dentro dessa legislação, na realidade ela vem para dar a possibilidade do município acessar aquele fundo de restauração de bioma Mata Atlântica. Então, às vezes existe uma confusão assim, né, que o município é obrigado a fazer para fazer a gestão. Subentende-se isso, mas a redação do artigo 38 é clara, né? Serão beneficiados com recursos do fundo os municípios e projetos, na realidade, né, que estejam implementados em municípios que possuam o Plano de Mata Atlântica aprovado pelo Conselho. Então, essa que foi o fator gerador da participação
do município dentro da gestão do bioma Mata Atlântica. Próximo, por favor. Aí o decreto regulamentador da Lei da Mata Atlântica, o 6.660 de 2008, então ele traz quais são os quesitos, né? Ele regulamenta o que precisa ser apresentado para o plano minimamente, né, ter validade legal. Então, e reforça ali no parágrafo 1º que ele deve ser aprovado pelo Conselho, que na realidade dentro da gestão ambiental é um diferencial, porque poucos instrumentos de fato já trazem essa obrigatoriedade a nível de legislação federal, com a participação da população através dos colegiados, nesse caso do meio ambiente. Então isso realmente, a intenção no ato da decretação desse instrumento foi de fato ouvir a população para estar fazendo a aprovação desse instrumento. Então, só a título de conhecimento, são 4 itens obrigatórios que precisam constar nesse documento. O primeiro deles, diagnóstico da vegetação, contendo mapeamento dos remanescentes. Remanescentes, para quem não é da área técnica, é o restante da vegetação que ainda tem no local, nesse caso abrangia no município inteiro. Nessa escala, né, 1 para 50 mil maior. Indicação, item 2, indicação dos principais vetores de desmatamento e destruição dessa vegetação nativa. Indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação. E indicação de ações preventivas aos desmatamentos e destruição da Mata Atlântica e conservação e utilização sustentável do bioma no município. Então esses são os itens que a Secretaria vem trabalhando para estar contemplando então a obrigatoriedade que traz o Decreto Federal de Regulamentação da Lei da Mata Atlântica. Próximo. Para além disso, houve no primeiro semestre do ano passado um acordo entre a Fundação SOS Mata Atlântica e a então Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, que então encontrasse uma maneira de incentivar os municípios, incentivar, leia-se, né, obrigar os municípios a estarem executando de fato esse plano. Essa estratégia da Fundação SOS Mata Atlântica, ela vem desenvolvendo em todos os 17 estados que o bioma existe. Então, cada estado, obviamente, tem uma maneira de estar transferindo essa exigência para os municípios. Aqui no estado, então, entendeu-se por bem, através do órgão estadual, no momento da ratificação do termo de gestão florestal, colocar um artigo ali, que é o parágrafo 14, então transferindo para o município, transferindo não, né, exigindo que o município invista em esforço, que proponha e aprove no prazo de 12 meses o plano de Mata Atlântica, conforme todo esse arcabouço legal que eu apresentei para vocês. Então, a partir do momento que os municípios aqui no estado, e eu digo para vocês que foram um total de 68 que firmaram o termo de gestão, a partir da ratificação e publicação desse termo de gestão, todos eles passam então a ter essa obrigatoriedade de em um ano estar cumprindo então esse parágrafo, com o risco de o não cumprimento perder esse termo de gestão florestal compartilhado. Próximo, por favor. Aqui então, só para refrescar a memória, o histórico desse processo aqui dentro do município. A ratificação e a publicação do termo aconteceu em final de agosto e início de setembro, né, foi feita através da publicação no Diário Oficial do Estado, no dia 11 de setembro, se não me falha a memória, está um pouco pequeno ali. A partir do momento que nós fizemos essa publicação, a gente já começou a buscar bibliografias, capacitação para o órgão estadual adquirir conhecimento, para estar então atacando essa demanda. Nós conseguimos então pegar um finalzinho de uma capacitação já em setembro, né, que então deu as principais diretrizes, né, a espinha dorsal que o município deveria ou sugeriria, né, que o município seguisse, né. Aí a partir disso então a gente também buscou, por conta da alta demanda de serviço do órgão ambiental e até por falta de expertise na área específica do plano de Mata Atlântica, nós buscamos então um suporte técnico, né? Nós encontramos uma consultoria que está nos auxiliando
no acompanhamento do processo de elaboração. Então isso também já aconteceu no mês seguinte, outubro e novembro de 2017. Então, a partir desse momento, a gente já iniciou reuniões, então criamos o grupo de trabalho dentro do Poder Executivo já em dezembro, levamos para o Conselho de Meio Ambiente, sugerindo inclusive que o colegiado já participasse desse grupo de trabalho, para estar auxiliando, né, enfim, no que cada entidade tivesse a sua expertise. Então, em dezembro e meados de janeiro, a gente então trabalhou nessa criação do grupo, que é o grupo que coordena e conduz os trabalhos. Atualmente, esse grupo está restrito ao Poder Executivo, formado de 5 pessoas. Né? Eu estou como coordenador do processo, nós temos os 3 técnicos do corpo técnico e mais o diretor de departamento, que estão formando um grupo de 5 pessoas. Tivemos manifestações de interesse de algumas entidades para participar, enviamos demandas, mas infelizmente não tivemos colaboração. Então a gente está com essa demanda praticamente enclausurada hoje dentro do grupo de trabalho do Executivo, que já iniciou os trabalhos então em meados de dezembro e começo de janeiro, e a gente vem então conduzindo esse processo. O processo inicial, só para os senhores terem conhecimento, basicamente, como eu falei, é atender aqueles quesitos, que nada mais é do que um diagnóstico, né, da situação atual do município. É isso que o órgão ambiental está trabalhando hoje. Próximo, por favor. Então, o que a Secretaria do Meio Ambiente já fez até o momento? Então, a gente já conseguiu idealizar um diagnóstico inicial. Então, eu coloco ali uma minuta, porque ainda não está finalizado, eu já vou explicar por quê. Além disso, também nós fizemos uma consulta pública de percepção ambiental. E agora o que a gente está trabalhando então é a finalização dessa minuta do diagnóstico e do plano, a compilação dos dados dessa consulta também, que de forma inicial a gente já fez uma avaliação e tem uma série de informações bem interessantes, né, do que a população enxerga a questão ambiental no município, e obviamente algumas delas resbalam na questão da Mata Atlântica. Então a gente vai estar introduzindo essas informações no plano, né, considerando todo esse esforço da consulta. Aqui cabe uma ressalva que eu também vou falar um pouco mais em detalhes depois, mas como o vereador Geraldo comentou, essa questão do mapeamento, que é o primeiro inciso do decreto regulamentador da Mata Atlântica, ele exige o mapeamento. Isso de fato foi uma limitação, Geraldo, do órgão ambiental, e quando eu digo limitação, ela passa por expertise na questão de mapeamento e também por software específico para trabalhar isso, que a prefeitura hoje não possui. Então, nesse momento, a gente está até buscando uma parceria para estar fazendo esse mapeamento, porque basicamente o mapeamento ele é o coração do plano de Mata Atlântica. Então, a gente precisa dedicar energia e esforço para esses mapas de fato representarem fidedignamente o que existe e o que se espera da conservação e da recuperação desse bioma no município. E também preparação para as rodadas de oficina e audiência pública, né? A gente já tinha apresentado isso no CONDEMA, e naquela apresentação que tiveram alguns representantes do CEA e outros que estão aqui em dezembro, que o Executivo vai estar fazendo oficina, né? A partir do momento que finalizar o diagnóstico e a minuta do diagnóstico do plano, a gente vai estar trazendo isso para a população. E não é obrigatoriedade, né, como vocês viram ali no arcabouço legal, fazer isso, mas o Executivo entendeu por bem estar cumprindo com esse rito, né, de oficina e audiência, para estar então dando oportunidade para a população participar do processo. Próximo, por favor. Todo esse trabalho, vereador Thomas, eu posso garantir para os senhores que dos 68 municípios do estado, Itapuá, se não for o mais avançado, é um dos mais avançados. E isso ficou evidente a partir do momento do final do ano passado e do início desse ano, que o município já começou a ser convidado para estar fazendo algumas palestras em alguns lugares, né, mostrando então basicamente isso que eu apresentei para todos vocês aqui, o roteiro que foi feito, como a gente está atacando os incisos que precisam ser superados, questão também, enfim, da participação da população e tudo mais. Então a gente teve 3 oportunidades aí de compartilhar o conhecimento que a Secretaria já gerou até o momento,
O primeiro deles foi no início de fevereiro. Foi um seminário sobre a regularização urbana e o plano de Mata Atlântica, realizado pela Associação do Médio Vale do Itajaí. Nessa oportunidade teve uma palestra do Ministério Público Estadual, pelo promotor Paulo Lucatelli, e nós também tivemos a oportunidade então de estar palestrando lá, explicando então o andamento desse processo dentro do município e principalmente, vereador Thomas, incentivando que mesmo com pouca estrutura, obviamente, ressalvada questões técnicas e tempo, a gente consegue sim avançar nesse processo. Então a gente também aproveitou o momento para incentivar os municípios, principalmente médios e pequenos, para então desenvolver isso. A outra oportunidade de palestrar sobre o tema foi na primeira reunião ordinária do Conselho Estadual de Gestores de Meio Ambiente da FECAM, também realizada em fevereiro, basicamente a mesma ideia. E também fomos convidados aqui no Colegiado de Meio Ambiente da MUNESC para estar fazendo então essa apresentação. O que eu posso aqui externar para os vereadores e para a população, tinha muito município desses 68 que fizeram a ratificação do termo, que sequer tinham conhecimento dessa obrigatoriedade de execução do plano, e muito menos que se tinha um prazo para se cumprir, e muito menos que poderia perder o termo se não cumprisse o prazo. Então isso realmente deixou os municípios bem assustados, porque, como diz o parágrafo 24, são 12 meses a partir da ratificação do termo. Então tem município que de fato está com pouquíssimo tempo para fazer. Nós já estamos lidando, como vocês viram, desde setembro, todos tentando superar toda a parte burocrática, mas então legalmente nós temos o prazo até setembro para estar cumprindo isso, mas a intenção do Executivo num breve curto de tempo avançar nessa temática, uma vez, como já coloquei desde o princípio, está gerando uma série de discussões, e a ideia do Executivo é tentar equalizar a situação e dar segurança jurídica aqui no município. Então, próximo, por favor. Quantos municípios fazem parte da Mata Atlântica? Quantos municípios? 3.129. Mas só de Santa Catarina? Inteiro. Santa Catarina inteira está inserido no bioma Mata Atlântica. Além de Santa Catarina, o estado do Espírito Santo também está inserido integralmente no bioma. Todo o estado? Isso, todo o estado. Dos 295, apenas 68? Apenas 69 tem o termo de gestão florestal assinados. Então, porque essa diminuição, até cabe um parênteses aqui, até 2016 tinham pelo menos 120 municípios. Mas como houve uma exigência maior de alguns quesitos nessa renovação, inclusive com visita técnica do órgão estadual e tudo mais, praticamente foi feito no jargão popular um pente fino aí, e isso reduziu drasticamente os municípios que poderiam estar aptos a assinar o termo, tanto que hoje a gente não chega a ter 70 ao total no estado, Então, obrigatoriamente, com um prazo de 12 meses para estar fazendo esse plano, são os municípios que fizeram a ratificação do termo. O órgão ambiental estadual também está tentando incentivar os demais, mas como a legislação federal não diz prazo, não cita prazo, como eu apresentei, então eles estão tentando amarrar isso de outras formas. Então aqui é onde eu queria chegar, que é o ponto que nós nos encontramos atualmente. Nós estávamos avançando bem no processo até eu participar daquele seminário que eu comentei com vocês, que eu tive a oportunidade de conversar com o promotor Paulo Lucatelli. E daí naquele momento ele me alertou sobre o evento que ia ter organizado pelo Ministério Público Estadual no final do mês de fevereiro mesmo. E a ideia, então, do Ministério Público Estadual, através do Centro de Apoio Operacional Meio Ambiente, era levantar a discussão sobre essa temática, mais uma vez, tentando incentivar os municípios, mas a mensagem principal que foi levantada nesse evento é que o Ministério Público cada vez mais vai estar observando o cumprimento dessa questão aqui no Estado. Então, esse evento foi bem importante, porque ele trouxe alguns dados atualizados sobre o bioma. Então, entendeu-se por bem aguardar a realização desse evento, e foi estratégica mesmo, porque alguns dados a gente conseguiu refinar,
e também ter um entendimento de como o MP e a própria órgão estadual estariam conduzindo esse processo, né? Como comentei com vocês, alguns municípios sequer sabiam dessa demanda, outros sabem, mas não tem condição, acreditam que o tempo não é suficiente. Então hoje existe uma discussão muito grande no Estado para estar protelando o prazo de entrega desse plano, por conta então dessa dificuldade técnica de grande parte dos municípios estarem suprindo essa demanda. O que não é o caso de Itapoá, porque a gente já está avançando nesse processo. Uma outra coisa também que a gente entendeu por bem, né, a Secretaria do Meio Ambiente e o Executivo entendeu por bem aguardar, foi a retomada da discussão no Supremo Tribunal sobre a constitucionalidade do Código Florestal. Isso também aconteceu no final do mês de fevereiro. O porquê desse aguardo? Algumas questões que estavam sendo discutidas no Código Florestal têm diretamente influência sobre as questões de Mata Atlântica. Então a gente ficou preocupado, né, de repente avançar nesse processo e no final dele ter um revés, né? Então nós aguardamos, e uma vez que também o evento ia acontecer no final do ano, do mês do MPE, então a gente acabou optando por aguardar. Associado a isso, eu já dei uma pincelada, mas de fato, a partir do momento que a gente começou a executar o plano, elaborar o plano, nós começamos a nos deparar com limitações. Eu digo isso porque a Secretaria do Meio Ambiente ela é limitada em termos de capacidade técnica. Nós temos 3 profissionais extremamente competentes, mas que a gente precisava pelo menos mais 2 para estar conseguindo atender toda a demanda de serviço. Então a gente também não poderia parar toda a Secretaria de Meio Ambiente para trabalhar especificamente na elaboração desse plano. Então a gente criou uma estratégia de estar fazendo um revezamento, né? E quando digo isso, eu cito 3 momentos que a gente praticamente parou a Secretaria uma semana para investir esforços na elaboração desse plano. E também, né, associado a isso, a própria alta demanda de serviços do órgão ambiental. E daí aqui eu gostaria só de trazer um dado que o nosso setor técnico levantou. No final do ano passado, nós tivemos uma entrada extremamente grande, né, de processo de licenciamento ambiental. Acreditamos que seja por conta da nova legislação de taxas que passaria a vigorar a partir de janeiro. Então eu trago aqui um histórico para os senhores e para as senhoras, que em 2015, eu vou só citar um exemplo de terminal retroportuário, que é o empreendimento que mais demanda serviço do órgão ambiental. Então em 2015 deram entrada no executivo para licenciamento 4 terminais, 2016 3, 2017 de janeiro até outubro 3 e 2018 deu entrada a 1 até o momento. No último bimestre do ano passado, deram entrada 10 processos de licenciamento de terminal retroportuário. Ou seja, todo o histórico de 4 anos que o município tem atribuição de licenciamento ambiental foi superado praticamente em 2 meses. E desses 10 processos de licenciamento, 6 deles foram realizados nos últimos 10 dias de 2017. Então, assim, isso foi uma sobrecarga extremamente grande que o órgão recebeu. A gente está tentando lidar na medida do possível, né, tentando atender os prazos e tudo mais, mas de fato é uma sobrecarga desumana, eu gostaria de deixar registrado, e que nós pretendemos agora atacar isso com a parceria com o consórcio Sim Catarina, né, que até passou aqui as questões legais pela Câmara. Eu gostaria até de agradecer a colaboração dos vereadores nesse sentido. Então, uma vez operacionalizando essa parceria com o consórcio, então, no entendimento do órgão ambiental, a gente vai conseguir desafogar esses processos que estão acumulados, e aí sim a gente vai retomar a normalidade, os procedimentos e os prazos da Secretaria, que a gente entende então que vai agilizar bastante o processo. Então eu só fiz essa ressalva com esse exemplo para justificar então essa alta demanda de serviço no órgão ambiental. Limitação de recursos computacionais e técnicos, da mesma forma, além da falta de pessoas, né, suficientes para estar atendendo tudo, a gente tem, né, isso é fato verídico, né, a gente tem limitação computacional e técnica. Hoje as pessoas que mais lidam com o mapeamento na Secretaria somos eu, engenheiro ambiental, mas pela demanda,
né, a gente não está conseguindo atender isso. E a parte técnica, computacional mesmo, como eu já tinha citado, né, hoje a prefeitura não tem um software específico para fazer mapeamento. Existem alguns gratuitos, mas não com toda a potência que alguns softwares pagos têm para gerenciar as informações que a gente precisa atender do decreto. Então, isso também foi um fator limitante que nos fez protelar um pouco o prazo. No primeiro momento que a gente apresentou o plano de trabalho, na última reunião do ano do Conselho de Meio Ambiente, a gente estipulou um prazo até o final de março, começo de abril, para estar conseguindo alcançar a aprovação, mas de fato isso não foi possível. Na última reunião do CONDEMA a gente já alertou sobre esse ajuste no cronograma. Esse novo ajuste, até sexta-feira, eu poderia dizer que até meados de maio a gente conseguiria atender, só que daí, na sexta-feira, nós tivemos acesso a um parecer jurídico da nossa Procuradoria, sugerindo, né, como eu comentei, vereador Geraldo, uma outra demanda que está sendo trabalhada dentro da Secretaria do Meio Ambiente é a adequação do zonamento ecológico econômico. E muita coisa do zonamento ecológico econômico tem relação com o plano de Mata Atlântica. Então nós iríamos fazer oficinas, iríamos fazer audiência do plano. Então surgiu então esse parecer técnico que até eu trouxe aqui, parecer técnico prévio de 5 de abril de 2018, mas a gente teve acesso só na sexta-feira passada. Até não conseguimos colocar isso dentro da pauta do CONDEMA, mas nós temos a palavra livre no final. Sexta-feira é a nova reunião ordinária do Conselho. Nós vamos estar explicando justamente isso para os conselheiros. Não sei se até tem algum conselheiro, não tem. Mas essa é uma informação inusitada que eu trago aqui para os senhores. Então, esse parecer técnico, ele traz aqui como assunto exposição de motivos e justificativa do projeto de lei 008/2008, que é o de adequação do zonamento ecológico econômico. Então, citando aqui no final que, para garantir a participação popular, o ZE deve seguir o rito da mesma forma que é o Estatuto das Cidades. Então, nós vamos ter que fazer oficinas, audiência pública para o ZE. Então, como esses dois instrumentos têm relação direta, e o Executivo entende também que, por questão de celeridade, economicidade, pelos dois temas terem as relevâncias e serem integrados, nós vamos estar otimizando esses esforços, vereador Geraldo. Então, a partir de agora, com essa nova inserção dessa informação, a gente vai estar trabalhando no novo cronograma, porque agora, para seguir o rito do Estatuto da Cidade, tem todos uns prazos legais que precisam ser observados. Mas a gente acredita que no próximo mês a gente já dê início às oficinas, para daí então estar fazendo a audiência, para daí então chegar ao resultado final, que no caso do Plano de Mata Atlântica é aprovação pelo Conselho, e o projeto de lei obviamente vai seguir o rito para vir aqui para a Câmara. Então essa informação é uma informação nova. No nosso entendimento também isso vai tomar, acredito que 2 semanas a mais do que a gente tinha estipulado no nosso calendário, mas a gente acredita que fazendo essa união de esforços, a gente vai ter até um resultado melhor, uma vez que, como eu falei, algumas questões dentro do ZE têm relação direta com o bioma, e no entendimento do Executivo esse é o melhor caminho a ser seguido. Próximo, por favor. Acho que agora eu encerro. Essa era o panorama que eu gostaria de dar agora. É um nivelamento. Aí agora eu deixo aberto aí para quem tiver perguntas, para a gente discutir e avançar Então fica aberto para quem... Oi. Alô. Oi. Oi. Alô. Oi. Gustavo. Oi. Alô. Alô. Ricardo, pegando a primeira apresentação ali, que foi o questionamento do vereador Caldeira, né? Bem rápido, sobre o projeto Orla. Quando foi apresentado o projeto Orla na Casa da Cultura no ano passado, e vieram integrantes do Estado e pessoas participantes da condução desse processo dentro da SPU,
inclusive pessoas também a nível federal, né? Eles fizeram uma colocação de que foram retirados os recursos a âmbito federal do projeto Orla, a rúbrica orçamentária do projeto Orla foram retiradas. A aprovação do PGI, do projeto Orla, do município de Itapuá, que está dentro da SPU, ela pode demorar algum tempo, porém, o município de Itapuá, ele não fica inviabilizado, Ricardo, de realizar ações na Orla, seja de combate à erosão, seja de investimentos na Orla do município, até porque a SPU, como órgão responsável pela emissão de um documento, permissão de obra da União, ela traz para que o próprio município, os próprios, possam aprovação do PGI, mas sim o município deverá ter a permissão da União. Eu queria deixar registrado apenas, né? Só um pouquinho, está falhando o som ali, som. Oi. Só solicito a quem for usar a palavra nominar e qual entidade que está representando. E também para agilizar que sejamos mais sucintos às perguntas, né? Porque senão o tempo vai longe, tem com certeza muitas dúvidas ainda. Então só o nome e a entidade que representa. Meu nome é Conrado Schneider, eu estou representando a empresa Tom Brasil Ambiental. Como eu coloquei em relação ao projeto Orla, vereador Caldeira, o projeto Orla do município de Itapuá, ele existe um instrumento a ser aprovado que é o PGI, e esse instrumento, uma vez aprovado, ele torna-se um instrumento legal para que o próprio executivo possa buscar recursos federais para implantar na nossa orla, né? Porém, como eu voltei a dizer, esses recursos federais hoje não existem. Então, mesmo que se aprove o PGI na SPU, esses recursos não serão disponibilizados, porque não existe uma rúbrica orçamentária hoje. Isso foi dito, Ricardo, na Casa da Cultura, naquela apresentação que a Secretaria de Meio Ambiente apresentou, né? Mas o município também não fica engessado de investimentos na orla, porque o documento de permissão de obra da União, ele se faz necessário para qualquer intervenção na orla, e permissão de uso da União, assim como a realização de eventos. Você tem experiência nisso, Caldeira, né? São dois instrumentos que trazem base legal ao executivo para poder fazer esses investimentos na orla. Eu queria deixar apenas registrado que existem obras aí construídas já na nossa orla com essas permissões de obra. Então, em relação ao projeto Orla, era isso. Em relação ao licenciamento ambiental, Ricardo, você citou que o município, para dar celeridade aos processos devido à alta demanda, ele vai trabalhar numa forma de consórcio, né? Esse consórcio, ele tem a base legal na resolução 52 de 2014 do CONSEMA. Esse consórcio, ele pode ser realizado através de entes públicos e privados sem fins lucrativos. Assim está regulamentado na resolução 52 do CONSEMA de 2014. A minha pergunta é a seguinte: a avaliação desses processos de licenciamento ambiental através de consórcios, essas instituições que irão analisar quais são, ela tem regulamentação de entes públicos, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente pode se utilizar de técnicos da Fátima,
de técnicos da Munesc, de técnicos de Araquari, de fundações, né, como uma forma consorciada. Assim diz a resolução que eu citei. E também por entes privados. A minha pergunta é se essa celeridade terá participação de entes privados. Se tiver, quais são? Pode terminar as perguntas que eu faço as respostas no final. A celeridade da análise dos processos de licenciamento ambiental em relação a entes privados. Esses processos vão sair aqui do município de Itapoá e vão ser entregues para um consórcio analisá-los, como forma de celeridade e contribuição à secretaria, né? Análise, quando ela é realizada pelos entes públicos, sem problema algum. Mas quando ela é analisada por entes privados, essa resolução diz que esses entes não podem ter fins lucrativos, ou seja, em nenhum momento fica permitida a análise desses processos através de empresas privadas, profissionais que trabalhem para empresas privadas. Então, queria só observar, Ricardo, que tome-se esse cuidado, né? Apesar de que na resolução permite-se essa celeridade, mas se tiver participação de instituições privadas, elas terão que serem sem fins lucrativos, ou seja, terão que ser analisadas por ONGs, né? Junto com técnicos da Fátima, Fundação de Meio Ambiente de Araquari, assim diz a resolução 52 de 2014 do CONSEMA, tá, Ricardo? Em relação, Ricardo, à limitação de recursos humanos da Secretaria de Meio Ambiente, que é o que está acarretando o atraso nos processos, na análise dos processos, sejam eles simplificados para lotes urbanos, ou sejam eles para processos de grande porte, de empreendimentos, como terminais aeroportuários, loteamentos. Nós sabemos que foi aprovadas as taxas ambientais, e as taxas ambientais, ela com certeza em alguns meses, ela já terão recursos aí depositados da arrecadação dessas taxas na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente. E essas taxas, elas podem ser utilizadas para pagamento de recursos humanos. Hoje existem biólogos, existem engenheiros florestais que estão na fila do concurso esperando serem chamados. É normal com que a demanda de processos no município cresça, mas ao mesmo tempo o executivo tem que acompanhar esse crescimento, porque senão a municipalização que veio para o município de Itapoá como um fator para acelerar o processo de investimentos no nosso município, através de empreendimentos que aqui procuram, daqui um pouco o órgão ambiental se tornou uma Fátima, levando 4 anos, 5 anos para emitir licenças ambientais. E aí a municipalização ela fica comprometida devido ao tempo de análise desse processo. Então, eu acho que as taxas ambientais ela foi extremamente necessária para o município, né, para que possa ser investido não só na contratação de recursos humanos, mas também no investimento e proteção ao meio ambiente, aço de fiscalização. Mas eu acho que um ponto a ser observado para que seja dada uma solução a essa alta demanda da Secretaria de Meio Ambiente seria o chamamento dos técnicos do concurso municipal que ali estão aguardando, né? Tem um ponto que foi apresentado pelo Ricardo que me preocupou, onde o Ricardo falou que tem um grupo de trabalho dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. É importante, tem que ter mesmo os técnicos envolvidos, porque eles é que vão fazer o corpo da descrição do plano ambiental. Porém, Ricardo, tu citou que não houve interesse
né? E houve demanda, mas não houve interesse, e não existe uma participação desse grupo de trabalho de instituições. Ou seja, hoje a elaboração do Plano Municipal Ambiental ela está restrita a técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e gestores. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui que essa participação seria importantíssima de engenheiros e arquitetos, de corretores de imóveis, porque existe hoje uma pressão em cima da Secretaria de Meio Ambiente, em cima de órgãos públicos, por parte dos setores do desenvolvimento econômico. Mas esses setores têm que participar, gente. Se não existir essa participação, depois não adianta reclamar. Eu vi ali, Ricardo, que esse grupo de trabalho foi formado e foi apresentado a formação desse grupo em dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Então eu acredito, Ricardo, que por ser um período de alta temporada, pode ter existido uma dificuldade, de repente, dessa participação maior de engenheiros, arquitetos, corretores, enfim, do setor interessado no desenvolvimento econômico, né? Então, eu acho importante, assim, dar uma nova abertura, pedir para que SEAI, pedir para que a CITA, pedir para que CDL oficiem a Secretaria de Meio Ambiente pedindo a possibilidade de ingresso de representantes das instituições nesse grupo de trabalho. Então, o que eu tinha para colocar seria isso. E essas oficinas, Ricardo, elas serão dadas, acredito eu, dado publicidade e a possibilidade de participações, né? Sim. Mas claro que tem que deixar desenvolver as outras etapas da elaboração do plano, né? Nosso município, eu tenho uma visão muito clara dele, de que o plano diretor ele abre as zonas urbanas, as zonas de serviço, a zona reta portuária industrial, como zonas específicas para o desenvolvimento econômico. Porém, o nosso município tem a área rural. E essa área rural ela tem que ser realmente cuidada e preservada, porque ali estão recursos hídricos, nascentes, né? Nossos mananciais e a proteção do nosso bioma. Então, eu acredito que pode ser, Ricardo, utilizado uma forma de gestão equilibrada entre o desenvolvimento econômico, dentro dessas zonas urbanas, zonas de serviços, área industrial, realmente acelerando os processos dos empreendimentos na análise da Secretaria, mas com certeza também cuidando de todos os pontos que os empreendedores terão que cumprir diante das ações mitigadoras e compensatórias que são necessárias para que eles possam realmente, de fato, implantar seus empreendimentos. Então era isso que eu tinha para falar e a gente também está aqui com a nossa empresa disposto a contribuir com o município caso necessário. Obrigado. Obrigado pelas contribuições. Não fiz aqui só um histórico das respostas. Com relação ao projeto Orla, de fato, existem alguns instrumentos que possibilitam, né, a ação dentro desse ambiente, mas o projeto Orla é o locus exatamente específico e principalmente para dar essa tão sonhada segurança jurídica e até abre portas, né? Nós entendemos que o SPU é um órgão, né, que está extremamente assim, defasado em termos de recursos, pessoal e tal, mas pelos próprios manuais do projeto Orla, ele cita que como se fosse a situação do plano de Mata Atlântica. A partir do momento que se tem a homologação do PGI, te abre a possibilidade de fazer convênios e consórcios com entidades, com órgãos, enfim, instituições, e facilita muito a busca por recurso. Então, hoje, a gente entende que a homologação ela é uma prioridade para o município estar agindo.
ressalvado principalmente que as ações do Executivo têm que acontecer ao longo da orla toda, né? Não adianta o município fazer uma ou outra intervenção aqui ou lá, que o problema, principalmente de erosivo do município e da falta de areia para a praia, né, vereador Stoclosio, vai ser resolvido dessa forma. Então o município está atacando o problema, né? Isso eu posso dizer que, independentemente da homologação do projeto Orla, o município de Itapoá, através da Secretaria do Meio Ambiente, está fazendo uma série de reuniões, uma série de articulações aí com outros entes e instituições, no intuito de buscar uma solução para a orla toda. Agora, falando um pouquinho da técnica, né, até de formação é minha área, oceanografia, de nada adianta você fazer uma intervenção rígida, né, o próprio vereador Geraldo tem conhecimento de obra, num determinado ponto na orla, porque o mar ele vai avançar nas laterais, vai causar um processo erosivo até maior. Então, no nosso entendimento, a solução para o problema erosivo em Itapoá tem que ser tomada de forma integral, não pontual. Então, por conta desse entendimento, sim, e fazendo com que o município fique apto, então, para buscar esses convênios, a gente entende hoje que a homologação é um fator primordial para as ações do Executivo na praia, na orla, né, do município. Bom, superada essa fase da orla, só com relação à resolução que foi comentada pelo Conrado, na verdade a resolução 52 ela foi revogada, hoje está em vigor a resolução 117, que traz então os novos critérios para o licenciamento ambiental, que nada mais é do que uma cópia da resolução 52, mas atualizada, né? E dentro dela cita a questão dos consórcios e tudo mais, né? Eu até grifei alguns itens aqui, mas só para dar uma resposta, para até deixar a população e os próprios vereadores tranquilos, o consórcio em Catarina é um consórcio público. Então, não vai ter nenhum tipo de interação com nenhuma empresa privada. Ele é um consórcio formado exclusivamente por entes da federação, ou seja, por municípios. Então, legalmente, está bem ancorado, né? A gente entende que a gente não vai ser questionado, muito pelo contrário. O próprio consórcio já está em conversa com o órgão estadual, com o Ministério Público, já tem uma bagagem bem grande de interação com o Ministério Público, e por isso que o município buscou, então, fazer adesão a esse consórcio, pela possibilidade da legislação federal e até essa resolução, né, 117 agora, publicada no final do mês de março, que então diz aqui no artigo 9º que os municípios devem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação institucional. O primeiro deles, consórcios públicos, né? Então a gente está bem resguardado. Então, nesse sentido, está tranquilo, não vamos desenvolver nenhum ente privado, muito pelo contrário. A intenção da Prefeitura é sempre manter a análise dos pareceres, né, pública. Lembrando que o consórcio nada mais é do que uma extensão, né, do poder público aqui do município, então pode ser utilizado sem problemas. Só também uma correção, na verdade as taxas ambientais elas não vão para o fundo, elas vão para a secretaria. Para o fundo vão outros recursos, como multas e tal, e essas do fundo não podem ser usadas para recurso humano. E essas das taxas ambientais, no ato até da legislação criada, instituída e aprovada aqui pela Câmara, houve o cuidado de se criar uma rúbrica específica dentro da Secretaria do Meio Ambiente, até por, né, o vereador Jefferson tinha comentado, para assegurar então que esse recurso se mantenha, né, diretamente ali para a pasta, para de fato retribuir a prestação de serviço que é feita pelo município, né, no caso a Secretaria, então que esse recurso fique ali. Então isso, né, também foi feito. Comentando só da questão de chamar os concursados, na realidade o concurso não foi renovado, né, chefe de gabinete, então hoje a gente não tem essa possibilidade de estar chamando, né, tem todo o prazo legal até aguardar para fazer o concurso, daí de repente o próprio chefe de gabinete pode esclarecer, não é muito a minha praia, né. Em relação ao grupo de trabalho, de fato, não é uma obrigação legal, até gostaria de deixar registrado isso, né? A única obrigação legal, como diz no decreto e na lei, é que seja aprovado pelo CONDEMA, né? Então esse grupo de trabalho, como eu falei, não aparece em nenhum momento, isso surge a partir de um roteiro do Ministério do Meio Ambiente que elaborou para estar conduzindo o processo de elaboração. Então o Executivo fez essa explanação no colegiado de meio ambiente, inclusive solicitou a deliberação para o CONDEMA mesmo, institucionalmente, participar do grupo, mas foi voto vencido, então o próprio colegiado não quis participar da elaboração, né? Daí é o entendimento, né, da maioria dos
dos conselheiros. Não é o entendimento do executivo, mas acabou que o CONDEMA não liberou. Isso nada impede das entidades participar. E aí eu reforço o pedido que o cidadão Conrado comentou, né, da participação. Agora, na realidade, a gente já está numa fase final deste diagnóstico. Talvez essa contribuição se dê mais diretamente dentro das oficinas, mas isso nada impede, né, das entidades e instituições participarem. Fica aqui o convite. Aliás, a secretaria sempre ficou aberta para conversar. A gente fez 3 apresentações dentro do colegiado, sempre incentivando a participação, porque no nosso entendimento do Executivo e da Secretaria do Meio Ambiente, a aprovação tem que ser pelo CONDEMA, mas se as entidades participarem do processo, fica mais fácil do que simplesmente o Executivo ir lá num dia e apresentar um documento, né? Então, acho que a discussão e a evolução do conhecimento, ela se torna mais aplicada do que uma simples apresentação como foi a de hoje. Mas isso, então, foi o entendimento do colegiado. Algumas entidades, como eu falei, demonstraram interesse, mas acabaram depois não contribuindo. Mas, de qualquer forma, reforça a comunicação de que as oficinas vão ser dada publicidade, a audiência vai ser dada publicidade, vão ser feitas oficinas em todas, na verdade, seguindo o rito do Estatuto, né, nas grandes localidades. Então, por favor, né, caso a instituição não tenha interesse em participar do grupo, faço aqui o convite para estar participando dentro das oficinas e da audiência, que é, de fato, o momento onde a população tem resguardado o direito de interagir dentro das estratégias do Executivo. De modo geral, seria isso. Senhor presidente, só uma perguntinha. Na nossa área de desenvolvimento econômico, essa questão de licença para construção de casas, de lotes de padrão de 12 por 24, está havendo demora nessas licenças para construção? Está levando 6, 7 meses, 1 ano para ser licença? Não. Tem alguma coisa a ver com a Mata Atlântica, essa questão de liberar a licença aqui na área de desenvolvimento econômico? Não, na realidade, assim, depende muito do caso. O Poder Executivo, através do órgão ambiental, ele exige uma documentação que é basicamente instituída pelo órgão estadual, e o empreendedor tem que trazer aquela lista, né, como se fosse um checklist, trazer tudo aquilo. Então, cabe ao órgão ambiental analisar aquilo e ver se está de acordo com a legislação. O que demora um pouco o processo é que, na maioria dos casos, eu digo isso quase que 90% dos casos, sempre falta alguma coisa, sempre precisa se complementar. Então, se o processo chegasse integral, atendendo todos os quesitos legais, a gente conseguiria atender muito rapidamente. Mas como acontece de haver complementações, então perceba, vereador, chega o processo, os técnicos param o tempo para analisar aquele processo, falta coisa. Aí ele emite uma instrução indicada ao empreendedor para ele complementar aquilo. Então o empreendedor leva um tempo, daí responde, daí o técnico vai ter que parar de novo para analisar aquelas complementações. E, acredite ou não, ainda às vezes falta coisa. Aí a gente tem que fazer de novo uma comunicação exigindo mais coisas. Então esse ping-pong demora para o empreendedor, consome tempo, né, do setor técnico, consome erário público. Então o que a gente está trabalhando dentro da secretaria é tentando fazer roteiros extremamente esmiuçados para os empreendedores terem acesso e tentar trazer, quando vier para dentro do executivo, né, tá 100%, né, correto, para a gente já, a partir do momento que faz aquela análise, é feita uma análise única e daí sair. Então, assim, hoje a gente está tentando acelerar o processo. Alguns casos chegam a demorar isso por conta desse ping-pong que o vereador comentou, mas são poucos casos, não é a maioria. Então, quer dizer, o desenvolvimento, o projeto da Mata Atlântica não tem nada a ver com a liberação de licença na área econômica aqui, então? Não, o que a gente está tentando fazer no plano, e cabe aqui um esclarecimento, a gente está tentando fazer que o processo fique mais célere, né, que acelere o processo e que tente então achar uma alternativa que é economicamente viável e ambientalmente correta. Então esse é o maior desafio que nós estamos hoje. A gente está trabalhando uma questão de compensação e manutenção direta e indireta. Isso é uma coisa que ainda está sendo trabalhado dentro do plano pelo grupo técnico. E a ideia então é tentar fazer com que, a partir do momento de instituição do plano e até do próprio ZE, que se acelere mais ainda e que daí a gente consiga, de uma forma, tentar tirar aquela área de manutenção, né, que é o grande vilão aqui do município, né,
né, só deixando registro de que esse tipo de autorização de corte individual, na realidade, ela é um paliativo, enquanto que deveria estar sendo conduzidos os processos de regularização ambiental dos loteamentos. Aí é uma grande confusão jurídica, porque os loteamentos foram aprovados, a maioria deles na década de 70, 80, mas não foram implementados. Uma vez não implementados, hoje para ser implementado tem que seguir a legislação vigente. Esse é o entendimento do MP e do órgão estadual. Então, por isso que a gente tem um monte de, uma série de problemas, às vezes, de interpretação, porque o entendimento do órgão municipal não coincide com o estadual. Então, a gente está tendo que levar as duas coisas em paralelo, mas esperamos muito que essas alternativas que surjam do plano, resolvam essa questão e que acelere o processo, de desenvolvimento econômico no município aqui. Obviamente, observando as questões legais vigentes. Certo, não, é muito construtores, pedreiros, questionam que estão há 6, 7 meses esperando uma licença. Eu só queria entender para poder explicar para eles. Aí eu vou precisar ver o caso, vereador, mas não é a maioria, são poucos. Obrigado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Agnes. Tudo bem? Tudo bem. Na apresentação, o primeiro slide que você mostrou, tem 4 pontos para você conseguir o plano da Mata Atlântica. O terceiro ponto é a questão do zoneamento. Do mapeamento, certo? Sim. Que depois você, no final da sua apresentação, mostrou as dificuldades para conseguir fazer esse mapeamento. Bom, a minha pergunta é a seguinte, em relação ao que você perguntou, que nos afeta diretamente, que é a questão da liberação de construções na área urbana. A dúvida é, hoje o que nos afeta, existe esses licenciamentos, a gente entrega a documentação corretamente, realmente o prazo não é muito demorado, porém a gente recebe uma restrição de deixar uma quantidade X de lotes de árvores no lote urbano. Isso afeta diretamente a construção, principalmente dos pequenos investidores, que constroem casas geminadas e assim por diante, que era algo que movimentava bastante a economia da cidade. E hoje está afastando esse tipo de investimento. Para a gente ter uma liberação de compensação indireta, ou seja, não precisar deixar mais no lote essas árvores, nós vamos precisar aguardar o mapeamento ou com os 2 primeiros passos do plano de Mata Atlântica, vocês já vão conseguir uma solução para esse problema na área urbana. Como é que está a tua visão nisso? É só essa pergunta? Sim. Tá, bacana. Na verdade, Ricardo, se identifique, por favor, e representando a entidade. Desculpa. Eu sou a Águida e eu sou engenheira, e estou aqui junto com o pessoal do SEAI. Águida, esses 4 itens, eles vão ser o diagnóstico. Não vai sair separado. Então, o produto final disso vai ser um documento que vai se chamar Plano de Mata Atlântica. Então, de fato, para a gente conseguir essa questão da reversão, de compensação e tudo mais, que a gente ainda está esmiuçando para, enfim, manter uma segurança jurídica para o município, porque a ideia aqui, mais uma vez, é tentar equalizar uma demanda do setor econômico, mas também salvaguardando a questão ambiental, porque não quero futuramente que, de repente, você vai lá, solicite uma autorização e daqui 3 anos receba lá uma cartinha da Fátima ou da Polícia Ambiental com uma multa, como já vinha acontecendo em algumas situações. Então, esse cuidado o Executivo está tendo e a gente acredito que nós vamos conseguir chegar no denominador comum. E daí eu preciso muito que você participe, assim como no SEAI, das oficinas e da audiência, para a gente estar discutindo junto e construir isso de uma forma legítima com a participação de todos os segmentos. Porque a ideia não é chegar lá na frente e criar um outro instrumento que, na realidade, vai ou piorar ou, enfim, não vai trocar 6 por meia dúzia. Então, de fato, hoje, para conseguir isso, a gente tem que esperar esse produto final. Não tem como a gente finalizar o item 1 ou 2, porque o documento, para ser aprovado no CONDEMA e começar a valer, é o plano. E o plano tem que contemplar os 4 itens. Sim, então, como vocês estão com dificuldade de fazer o mapeamento, e a previsão de vocês como prazo ainda é o mês de setembro, e pelo que eu pude entender, vocês estão tentando antecipar esse prazo de setembro. Isso, com certeza. E como vai ser resolvida a questão do mapeamento, então? Se vocês não, o mapeamento a gente já está buscando parceria. Se tudo der certo, a própria Univille vai estar colaborando conosco para estar fazendo isso. Então vai ser feito num curto espaço de tempo o mapeamento? Não, com certeza. A gente acredita que até o próximo mês a gente já tem essa minuta. Como eu falei, a ideia era manter aquele cronograma inicial. Você estava na reunião lá em dezembro, Sim. Então, na realidade, assim, pelaquela previsão inicial, a gente estaria agora praticamente tendo essa aprovação no CONDEMA.
mas por conta desses itens que eu apresentei, a gente foi obrigado a interromper. E essa questão do mapeamento, realmente, a gente tentava avançar e via que isso era uma inconsistência. Então, de nada adiantaria o Executivo avançar nisso e chegar lá na frente com uma aprovação do plano e o Ministério Público, por exemplo, questionar. Então, houve esse cuidado do poder público de tentar usar, enfim, 2, 3 semanas a mais, né, uma vez que se tem o tempo, né, consciente que o município precisa dessa adequação, mas a gente está fazendo de tudo para dar celeridade ao processo. Só uma parte. Pois não. Bom dia, Ricardo, vereadores, os munícipes aqui presentes. Teria um prazo, assim, Ricardo, do que, pelo teu entendimento, 30 dias, 60 dias, só para a gente... Assim, como eu recebi esse parecer na sexta-feira, eu particularmente tenho que estudar como é que é o rito do Estatuto da Cidade. Eu tenho os prazos, tenho oficina e tal. Então, eu não posso te dizer hoje uma data, porque eu posso estar passando um número furado. Então, essa semana a gente vai estar nós vamos investir esforços nesse sentido, para criar um calendário, né, observando todo esse regimento da condução do processo, e daí eu posso, até depois, se for o caso, pela chefia de gabinete, a gente desenvolve uma forma de comunicar, né, Rodrigo? E para estar ciente, né, deixar a população ciente desses prazos. Mas eu particularmente acredito que nós estamos no dia 10 de abril, eu acredito que em um mês a gente tem essa minuta pronta. Aí essa minuta pronta a gente tem que disponibilizar para daí fazer oficinas. Aí eu acho que o prazo é 15, 20 dias. Aí faz as oficinas, daí tem mais 15 dias para audiência. Então, assim, a grosso modo, nós estamos em maio, sei lá, junho... Na pior das hipóteses, 90 dias, sim. Eu só preciso disso, mas para superar tudo isso, sim. Obrigado, cara. Obrigado, Agda. Nada. Tenho mais só uma Fica à última vontade. dúvida. Em relação aos balneários que têm embargo ambiental, né? Que não existe o licenciamento ambiental nesses balneários. Com o plano da Mata Atlântica, isso também deve ser solucionado? A ideia é colocar dentro do plano de Mata Atlântica uma série de estratégias já abarcando uma série de conflitos, né? A ideia, o plano de Mata Atlântica, na realidade, é uma oportunidade de regulamentar uma série de conflitos, né, do município. E, obviamente, um deles é o loteamento. A gente tem intensamente, né, mantido contato com o órgão estadual para ver se a gente acelera o processo de desembargo, porque uma vez que o processo administrativo já foi todo superado por parte do Executivo, a gente só está esperando realmente o posicionamento, né, até a chefia de gabinete está ajudando a interceder nesse sentido, para tentar acelerar, porque uma vez que o município já se comprometeu a fazer a regularização, então o embargo ele pode ser retirado a partir de um termo de compromisso e tal. Mas, independente disso, dentro do plano de Mata Atlântica vai ter uma estratégia para regularizar. A ideia, né, é trazer uma estratégia para regularizar os loteamentos no município. Então, sim, de alguma forma, vai abarcar isso. Ricardo, até a questão da Figueira, aquele povo que mora lá, que a área de posse também entra nessa regularização? Veja bem, a gente está falando de regularização ambiental. Patrimonial é outra coisa. E ali é patrimonial, daí é mais a Secretaria de Planejamento do que a minha. Mais duas perguntas, vereador. Vamos. Chega lá. Nós temos a reunião das comissões ainda tem projetos a ser discutidos. Só solicito que sejam mais objetivos, né, e também nas respostas também, porque nós temos já projetos agendados. O engenheiro Zappilin. Bom dia a todos, eu sou André Zappellini, engenheiro aqui em Itapuá. Bom dia, Ricardo. Assim, a gente como CIAI, como representante de toda a parte da construção civil de Itapuá, a gente acha louvável todo esse plano, mais do que necessário, tanto o plano da Mata Atlântica quanto a questão do projeto Orla. Tá? A gente vê isso também como uma solução, talvez, para todos os problemas ambientais, os problemas da Orla. Agora, o que a gente não aceita, que eu acho que é o ponto crucial até dessa reunião hoje, dessa convocação, é toda essa morosidade e o que está sendo baseado numa coisa que vai ser aprovada amanhã, sabe-se Deus, esse ano que vem, sabe-se um dia será aprovado. É um exemplo, Orla, ele já está aí há mais de 10 anos sendo discutido, tentando ser implantado, e hoje não foi implantado em município nenhum. Tá? Questão do plano da Mata Atlântica também, já foram esgotados diversos prazos, diversas promessas, vai ser em fevereiro,
seria em outubro do ano passado e assim vai. Então o que a gente quer pedir é que haja um entendimento dos processos que estão lá parados e dos processos que estão aparecendo na secretaria, para que eles sejam analisados conforme eram analisados antigamente, porque assim a gente não para o município, assim a gente não deixa tudo travado como está, tá? E dá celeridade para as coisas, até desafoga a questão da secretaria e permite que vão conseguir se empenhar mais no desenvolvimento do plano da Mata Atlântica e na questão da orla, tá? Com relação a esse ping-pong que foi comentado, a gente tem conhecimento de um processo, eu até passei para alguns vereadores, foi dado entrada lá em setembro, demorou-se quase 3 meses para ser analisado, foi pedido, foram feitas as exigências legais, foram cumpridas as exigências, e depois disso, extraoficialmente, a cada vez que é cumprida uma exigência, vem outra, sabe? E isso está tornando o processo super moroso, até com custos, porque cada exigência, às vezes, tem que contratar pessoal especializado, tem que contratar serviços técnicos, tá? E, assim, existe até uma lei federal que diz que, isso acho que é essa lei de maio do ano passado, se não me engano, que diz que qualquer órgão público, quando recebe um protocolo de um pedido, de uma viabilidade, seja lá o que for, ele tem que analisar e entregar as exigências uma vez só. De uma primeira vez, o órgão público vai lá e diz, ó, você tem que cumprir isso, 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 isso. E depois não pode mais ser alterado. E não é o que está acontecendo, tá? Esse ping-pong está acontecendo muito também, porque a própria secretaria não tinha o rito, hoje vocês têm, mas os processos antigos, dando entrada antes de ter esse rito, aí estão querendo que se adequar isso ao rito. Mas isso eu vejo, eu entendo que seja, primeiro, ilegal, por causa dessa lei. E segundo, isso causa toda essa morosidade e causa, assim, no mínimo um desconforto, porque você não sabe até onde isso vai, sabe? Cada vez que é cumprido um prazo, uma exigência, aparece outra, tá? Então, são 2 pedidos. O primeiro, para que se volte a analisar, já que a gente não tem uma lei de Mata Atlântica, já que a gente não tem o projeto Orla implantado, então que se volte, faça como vinha sendo feito, pelo menos até ter isso. Eu acho isso super, como eu falei, super importante, vai ser um passo gigantesco para o nosso município, mas hoje é inviável se a gente parar tudo para tentar basear numa coisa que vai ser aprovada lá na frente, tá? Então o pedido é esse e desejo de sucesso, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá ok? Obrigado, Zappellini. Respeito a opinião do senhor, mas discordo totalmente, e eu vou falar por quê. Primeiro, não tem processo parado dentro da secretaria. Os processos estão sendo analisados como sempre foram feitos, e ninguém está esperando o plano de Mata Atlântica para fazer alguma coisa. Todas as pessoas que querem fazer construções, a gente aplica a legislação vigente, que é federal. Você comentou que nós não temos lei da Mata Atlântica. Sim, o município precisa respeitar a legislação federal e estadual. Então nós temos sim a legislação da Mata Atlântica e o órgão ambiental tem que cumprir isso, e é o que está sendo feito, né? Até um dos estudos que está sendo feito dentro do plano de Mata Atlântica é um indicador de aplicação dos instrumentos da gestão da Mata Atlântica. E isso assustou bastante a gente, porque desde que o município faz a gestão ambiental, a gestão florestal compartilhada, o índice de não atendimento dos instrumentos é muito grande, né? Mas isso a gente vai tratar dentro do plano também. Então, só deixar bem enfatizado, não tem processo parado. Quem atender a legislação vigente consegue as licenças, como está acontecendo. E essa questão da ilegalidade que o senhor comentou, eu discordo totalmente, porque toda vez que o empreendedor traz as complementações e não complementa, é normal, e isso todos os órgãos fazem, exigem complementações daquilo que faltou. Então isso não tem nada de legal, muito pelo contrário, a gente está baseado em questões legais. Então, só para deixar esclarecido essa situação. E questão de voltar ao procedimento do projeto Orla, nós voltamos. Tanto que o senhor é o primeiro que fez uso desse retorno, né, da questão de certidões ambientais na Orla, tudo. É um processo novo, sim, por isso que, já falei para o senhor, houve um erro dentro da secretaria, né, do setor de fiscalização, houve erro, a gente apresentou para o senhor o roteiro que deveria ter solicitado desde o princípio, só que o senhor não atende o que está lá no roteiro.
Então, se o senhor não apresenta o que está lá, aí a gente não pode emitir a documentação. Sim, eu acho que isso é pelo menos louvável, né? A gente identificou o erro e tentou, só que assim, não pode? Então o senhor busca aí as medidas cabíveis e, se for o caso, aciona a prefeitura, então. Apenas para fazer um complemento, Ricardo, a título de contribuição também, pegando aquela situação que foi pontuada dos loteamentos embargados, que é o Itapoá, o Verdes Mares e... Itapoá, Verdes Mares, tem mais um... Princesa, exato. Quando eu estava como secretário, embargaram totalmente o Palmeiras e o Itapema do Saí, na época. Na época quem embargou foi o Ministério Público. E nós fizemos uma ação bem rápida dentro da prefeitura, de repente seria título de contribuição isso para você conversar com o jurídico. O doutor Leandro, na época, entrou com mandato de segurança diretamente ao fórum, questionando que não se poderia embargar o loteamento como um todo, mas sim apenas os lotes dos loteadores, porque eles eram os responsáveis pelo passivo ambiental e não fizeram a regularização na época. Então, eu acho que existe um precedente aberto já, uma jurisprudência, né, vinda do próprio fórum, onde vocês poderiam, dessa forma, pedir para que o fórum fizesse uma intervenção sobre a Fátima, pedindo desembargo, e mantendo apenas em cima dos lotes dos loteadores, porque realmente, de fato, existe um prejuízo muito grande, né, esses loteamentos embargados em relação à prestação de serviços e demandas de trabalhos aqui no município. Então, seria uma sugestão que já existe uma jurisprudência para um desembargo, de repente, mais rápido desses loteamentos, tá? Outro ponto, Ricardo, André, esse ping-pong que o Ricardo falou é fato. Na época que eu estava na secretaria também, se o processo, quando ele é exigido, ele não é cumprido por quem apresenta os trabalhos, realmente fica o ping-pong e dura um ano. A secretaria só pode emitir as licenças se realmente estiverem conclusos e corretos, né? Então, cabe, já no primeiro protocolo, enviar os processos de forma bem correta. E a gente tem recebido, assim, bastante licenças dos nossos clientes, Ricardo, bem rapidamente. Eu já conversei isso com você. E, então, realmente, assim, já melhorou bastante, assim, a celeridade da secretaria. A gente tem sido bem atendido ali às segundas-feiras, que é o dia que a secretaria atende, pelos técnicos. Mas esse ponto que o André colocou, André, eu argumentei também com os técnicos, Ricardo, que realmente, de fato, na resolução 237 do CONAMA, ela diz que tem que ser apontado uma única vez as análises do processo de licenciamentos, sejam eles simplificados, de lotes urbanos, ou processos mais complexos, né, de grandes empreendimentos. Os técnicos podem apontar novamente, André, se realmente as correções apresentadas, as exigências que eles fizeram, e aí o empreendedor apresentou as correções, realmente tiverem falhas ainda. Então, eles podem fazer novos apontamentos em cima do que já foi apontado, não novos. Mas a Secretaria é um órgão novo e existem técnicos novos que estão ali ainda buscando capacitação, buscando bagagem, e a gente tem que também ter essa tolerância, lógico, dentro de alguns limites, né? Mas nos pareceres, Ricardo, tem saído assinado pelos técnicos que novos pedidos de complementações poderão serem feitas. Eu argumentei com os técnicos, né? Então, realmente, se o órgão puder fazer os pareceres de exigências de uma única vez, já iria acelerar melhor o processo. Mas, no mais, eu já vi, assim, uma boa melhora na Secretaria de Meio Ambiente, não tenho dúvida disso, Ricardo. E estão aí num período de ajustes e tudo mais. Então, o que eu tinha para colocar é isso em relação aos loteamentos embargados e essa questão das exigências. Obrigado, tá? Vereador?
Só agradecer. Na verdade, a gente já está em conversa com o chefe de gabinete, com a Procuradoria, né, buscando uma série de estratégias para, aliás, não é de hoje, né, o chefe de gabinete está acompanhando isso, para de fato desembargar isso quanto antes, porque no entendimento da Secretaria do Meio Ambiente e do Executivo em geral, não cabe de fato esse embarque no loteamento todo, e só que a gente tem toda essa morosidade administrativa do órgão ambiental estadual, que a gente está tentando achar meios de fato para sobrepassar isso, né? E a gente está tentando fazer isso com todos os esforços, porque a gente entende, né, que Itapoá, Balneário Princesa do Mar e Verdes Mares, né, Verdes Mares talvez um pouco menos, mas Itapoá e Princesa do Mar são loteamentos já consolidados. Então, até em termos de regularização ambiental, seria uma intervenção mínima comparado, por exemplo, com Verdes Mares, que ainda tem uma área vegetada em termos de abertura de rua e tal. Então, só para deixar claro que o Executivo está buscando, sim, uma alternativa, né, em parceria com a chefia de gabinete, principalmente, para estar solucionando isso o quanto antes. Vereador Jefferson. Só a Procuradoria Jurídica está entrando nessa questão de jurisprudências que tem, não está questionando isso junto ao órgão, ao MP? Desculpa, eu não entendi a pergunta. A questão do balneário Itapoá, balneário Princesa do Mar, como o senhor falou, que é consolidado, isso não é fato, né? Sim. Não está sendo questionado pela Procuradoria Jurídica para questionar isso aí? Não... Aí eu teria que ver como é que está esse andamento dentro da Procuradoria. Isso é importante, secretário, dar uma analisada, ou seja, técnico, totalmente técnico e, sabe, às vezes o técnico jurídico fica... Isso, é porque assim, tem todo o rito... a Prefeitura recebeu aqueles autos de infração lá em 2017, final de 2016, e todo o rito, né, de defesa, contraditório e tudo mais, a Procuradoria nos auxiliou, inclusive expondo tudo isso que eu estou, né, replicando aqui para vocês. Então, no nosso entendimento, como o próprio município, além de toda a defesa, se propôs a fazer um acordo, isso iria sair rápido, porque a gente escutou, né, dos gestores fiscais da Fátima, que por se tratar de órgão público, né, isso teria uma atenção especial, né? Explanamos que são, né, loteamentos extremamente consolidados, que a gente precisa liberar isso. Só que isso já vai fazer o que, Rodrigo? Já vai fazer 6, 7 meses que está nesse aguardo. Então, de fato, acho que agora já posicionei, já dei esse posicionamento para a Procuradoria, até para a chefia, que eu acho que a gente tem que buscar outros meios mais ativos de conseguir esse desembargo. Aí a estratégia jurídica, daí cabe à Procuradoria, que daí eu não tenho conhecimento dele. Vereador Caldeira. Só uma consideração, quero agradecer aqui, parabenizar pelo teu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Você é um rapaz jovem, cheio de estudo e conhecimento. A gente também é muito cobrado na rua, principalmente quem está no meio, lá no São Boel, no meio dos pedreiros, né? O pessoal cobra muito essa situação deles, eles não entendem a legislação. Eu sei que esse órgão ambiental, ele é muito fiscalizado e muito punitivo. Então, se não andar de acordo com a lei, daqui a pouco embarga até o município aí por questões mínimas, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, né? Espero realmente, sei que você está fazendo o possível para agilizar essas licenças e continue assim, né? Mas o que depender de nós, né, nessa questão de nós oficiar o PCG lá para a comissão isso é importante para nós dar andamento nesse projeto Orla, né? Então peço ao presidente da mesa que providencie esse ofício das comissões da casa, para que a gente dê andamento e essa ajuda aí para o meio ambiente e para as coisas andar no município. Seria isso. Obrigado, presidente. Então, só lembrando, não lembro exatamente quantos anos atrás, mas obedecendo a legislação, e o que não aconteceu na época aqui em Itapoá foi questão da delimitação da linha pré-amar, acho que de 1800 e pouco. Acho que em Santa Catarina apenas um município que fez o recurso, se não me engano, é Barra Velha. Não sei se algum vereador lembra disso. Então, com tudo isso, nós quantos anos estamos, até uma situação do André Zeppelin também em função disso. Então, um município só que não deu atenção, não deram resposta a isso. Mas então essa preocupação, nós sentimos o orgulho da equipe de vocês em participar também, sabemos que tem participado a nível nacional também, né? Então parabéns a toda essa equipe e agradecemos a presença do secretário Ricardo Rapuniuk e também a todos os técnicos, as pessoas interessadas nesse tema. Então, senhor presidente, seria o assunto dessa reunião. Eu passo a Vossa Excelência a continuar o trabalho das comissões. Obrigado, vereador Geraldo.
Queria aqui agradecer a presença do secretário de Meio Ambiente, o senhor Ricardo, e aos munícipes presentes. Só peço a suspensão da reunião por 5 minutos, que o Francisco vai dividir a gravação ali, para não ficar muito extensa.